Meus amigos, hoje nós precisamos falar sobre uma decisão absurda do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que infelizmente compromete os direitos de milhares de servidores públicos em todo o Brasil. Eu estou falando do julgamento do tema 1300, um julgamento que, em vez de corrigir uma injustiça histórica, acabou simplesmente por ampliá-la. Vamos entender essa história com calma. Deixa eu começar o passo a passo. O PASEP ele foi criado em 1970 pela Lei Complementar número 8. Desde o seu nascedouro, já estava claro que o Banco do Brasil era o administrador exclusivo do programa. Ou seja, ele tinha uma obrigação muito bem definida: manter as contas individualizadas para cada servidor público. Ali seria registrado todos os aportes feitos pela União, estados e municípios, e assim garantir que esses valores permanecessem guardados, fossem corrigidos e acrescido de juros. Pois bem, essas contas tinham um caráter especial, descrito na legislação. Eram impenhoráveis, inalienáveis e indisponíveis, exceto nas hipóteses bem restritas previstas em lei, como, por exemplo, aposentadoria, invalidez, morte, casamento. Ou seja, não era o servidor quem mexia na conta do banco do PASEP, era o Banco do Brasil quem deveria zelar por ela com absoluta responsabilidade, que nós acreditávamos que eles teriam. Só que a partir de um certo tempo, nós começamos a perceber algo estranho nos extratos analíticos do PASEP dos servidores. Começaram a surgir lançamentos identificados pelo código 1009, chamado lá pelo Banco do Brasil saque em folha de pagamento, ou seja, FOPAG. E é aqui que está o primeiro absurdo. Naquela época, não existia nenhuma previsão legal para saque em folha de pagamento. Nenhuma! A lei só autorizava saque nas hipóteses que acabei de mencionar. Mesmo assim, o Banco do Brasil passou a lançar esses débitos, retirando valores das contas individualizadas dos servidores, como se fosse algo normal. Esses lançamentos foram completamente arbitrários e ilegais. Eles reduziram o saldo de milhares de servidores que deixaram de receber rendimentos, juros e correção monetária sobre os valores que jamais poderiam ter sido retirados. Em outras palavras, foi um desfalque institucionalizado, praticado justamente por quem tinha a obrigação legal de proteger o patrimônio do servidor. Aí nós chegamos em 2017, porque foi somente neste ano, com a medida provisória 797, é que surge pela primeira vez a figura legal da possibilidade de saque via folha de pagamento ou crédito em conta. Mas mesmo essa medida provisória de 2017 foi clara em dizer, quando fez a instituição do artigo 4º-A, que só poderia ser realizado quando o servidor estivesse enquadrado em uma das hipóteses legais de saque, ou seja, aposentadoria, idade mínima e validez, assim por diante. Ou seja, mesmo em 2017, não era um cheque em branco para que o banco pudesse fazer o que quisesse. A lei era condicionada. Essa forma de pagamento a requisitos objetivos. Não existia uma deliberação do banco em simplesmente fazer. Pois bem,
O problema é que o STJ, no julgamento do tema 1300, ignorou completamente essa cronologia. O tribunal pegou uma previsão que só passou a existir em 2017 e utilizou como se fosse justificativa para saques feitos em folhas lá na década de 70, 80. Isso é um absurdo. Isso chega a ser um anacronismo jurídico gravíssimo. É como usar uma lei de hoje para justificar um ato ilegal cometido 40 anos atrás. E o que é ainda mais revoltante é que o STJ decidiu que se o saque aparece nos registros como tendo sido feito em folhas de pagamento, cabe ao servidor provar que não recebeu aquele valor. Ou seja, transfere para a vítima o peso de comprovar 4 décadas depois que nunca viu aquele dinheiro. Como é que alguém vai resgatar um contra-cheque de 1977? Como é que alguém vai provar um negativo de 40 anos atrás? É uma prova impossível. É o que nós chamamos de prova diabólica, mas isso foi considerado para o Banco do Brasil. Eu pergunto como é que o banco não pode ser responsabilizado, que deveria ter mantido as contas intocadas, como ainda joga nas costas do servidor o fardo de um erro que foi cometido pelo próprio administrador. Isso, meus amigos, é uma crueldade sem tamanho. O servidor confiou, trabalhou, acreditou que tinha um trabalho ali, um patrimônio ali guardado, mas o Banco do Brasil, de forma irresponsável, violou a lei, desviou recursos e agora o STJ, em vez de reparar, simplesmente chancelou esse absurdo praticamente. O que nós precisamos compreender é que o tema 1300, infelizmente, cria um precedente negativo para nossas ações. Ele não extingue a luta, mas torna a batalha um pouco mais difícil, porque agora ficamos na dependência da interpretação de cada juiz e cada tribunal a respeito de como foram feitas essas retiradas. Alguns podem perceber uma diferença histórica, a ilegalidade dos lançamentos em folha de pagamento, né, antes de 2017, e aplicar a lei corretamente. Mas outros podem simplesmente seguir de forma cega a tese repetitiva. E isso representa um risco enorme para milhares de servidores. O que não podemos fazer é silenciar. É preciso expor o erro e é preciso mostrar que houve um descompasso entre o que a lei sempre determinou e o que o Banco do Brasil praticou. O dever do banco era proteger, individualizar e resguardar os valores, e não criar lançamentos fantasiosos, como o Código 1009, que foi criado. Gente, o dever do judiciário era corrigir, mas acabou impondo ao servidor agora um fardo que não lhe pertence. Pois é, essa é a verdade nua e crua sobre o que foi feito pela nossa Corte Máxima da Cidadania, que fecha os olhos para o cidadão. E é por isso que eu digo, essa decisão não pode ser aceita como algo normal. É um erro histórico que precisa ser denunciado e combatido, porque cada centavo retirado dessas contas individualizadas representa anos de trabalho e contribuição de servidores que hoje estão sendo punidos por confiar no próprio sistema.